Próximo critério a analisarmos: critério espacial. Nós temos que saber qual é o estado competente para ficar com o ITCMD. Ao considerarmos que se trata de um imposto estadual, de competência estadual e distrital, qual estado vai ficar com o ITCMD? Bom, a regra está esculpida no artigo 155, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal, logo nos incisos 1, 2 e 3. O artigo 155, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição, diz o seguinte: quando se tratar de bens imóveis, e aí atenção, quando a transmissão for referente a bens imóveis, não importa a qual título ocorra essa transmissão. Como assim? Não importa se ocorreu transmissão por causa mortis ou transmissão por doação, isso não importa. Tendo ocorrido a transmissão de um bem imóvel, o artigo 155, eu repito, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, determina que caberá ao Estado em que estiver situado o imóvel. Então, independentemente de ser causa mortis ou doação, quando houver a transmissão de um bem imóvel, haverá incidência do ITCMD, cabendo para o estado em que estiver situado o imóvel. Mas, quando ocorrer a transmissão de um bem móvel, então, em ocorrendo a transmissão de um bem móvel, aí nós já temos que saber a que título ocorreu essa transmissão, se foi causa mortis ou se foi por doação. Aqui é extremamente importante esclarecermos. Vejam, quando se tratar de doação, o estado competente é onde tiver domicílio o doador. Regra prevista no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. Então, em ocorrendo a transmissão de bem móvel, exemplo, carro, qual é o estado competente para ficar com o ITCMD? Será o estado em que estiver domicílio o doador. Agora, em ocorrendo causa mortis, atenção, porque foi alterado recentemente com a reforma tributária, emenda à Constituição número 132 de 2023. Hoje, quando houver transmissão de bem móvel em razão de causa mortis, será devido o ITCMD ao estado em que residia o de cujos. Opa, deixa eu trazer aqui certinho. Então, estado de domicílio do de cujos. O que mudou, Josi? É porque antes era devido o ITCMD na transmissão de bens móveis, causa mortis, para o estado onde era processado o inventário. E aí tínhamos, digamos que uma certa vantagem. Por quê? Porque nós poderíamos escolher o estado em que nós iríamos processar o inventário, considerando um inventário extrajudicial. Nós teríamos essa possibilidade de escolha, tá? E aí poderíamos escolher o estado com menor ITCMD. Então, nós fazíamos toda uma busca para verificar a questão das alíquotas do ITCMD, e sendo um inventário extrajudicial, nós escolhíamos, e muitas vezes isso era até determinante, tá? Um estado com alíquota menor, e às vezes, imagine, nós saímos de uma alíquota de alguns estados de 6% para 2%. Então, era extremamente significativa essa situação, inclusive tínhamos até como um planejamento tributário, não deixava de ser, e isso realmente impactava muito. Mas com a reforma tributária, hoje não vai mais ser possível. Hoje, o ITCMD, ele é devido na transmissão de bens móveis, causa mortis, para o estado em que tinha domicílio de cujos, tá?
Então, essas são as regras que nós temos na transmissão de bens móveis e imóveis, com as amortes e doação, previstas pelos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 155. Agora, e quando as coisas ocorrem no exterior? Como assim? Quando nós temos que o inventário é processado no exterior, e até considerando a regrinha antiga, né? E aí vocês já vão entender por que eu estou falando isso. Ou, agora, quando o domicílio do decujus é no exterior, ou quando o domicílio do doador é no exterior, ou ainda, quando o imóvel está no exterior. Não tem como o exterior ficar com o imposto que é nosso, do Brasil. Por essa razão, o artigo 155, e aí quem estiver acompanhando a aula com o Valdemecum, peço que pegue para perceber, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, determina que quando as coisas ocorrem no exterior, aí o ITCMD será regulado por lei complementar. Então, quem vai dizer o estado que será devido o ITCMD é uma lei complementar, tá? Então, veja só, quando refere-se a hipóteses provenientes do exterior, eu não tenho hoje previsto na Constituição Federal qual é o estado que vai ser devido o ITCMD. O artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3, determina: cabe a uma lei complementar regulamentar. Então, você me pergunta, qual é a lei complementar, Josi, e qual é a regra? Até hoje, nós não temos essa lei complementar. Não tem. Então, como as coisas se resolvem? Vou trazer aqui 2 momentos. Antes da reforma tributária, ou seja, antes de dezembro de 2023, como não tinha lei complementar, como estava sendo resolvido? E eu tenho que contar isso porque, na verdade, nós podemos nos presenciar com situações anteriores à reforma tributária em que nós teremos que resolvê-las. Então, por isso que eu vou explicar. Então, antes da reforma, eu vou colocar um marco aqui, né? Antes da emenda à Constituição número 132 de 2023, ou seja, dezembro de 2023, como que estava sendo resolvido? Bom, com base lá no artigo 24 da Constituição Federal, que trata sobre a determinada competência para legislar sobre o direito tributário, o que nós encontramos? Que a competência para legislar sobre o direito tributário é uma competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, caput do artigo 24 da Constituição Federal. Parágrafo 1º do artigo 24, de modo que cabe à União legislar sobre as normas gerais de direito tributário e aos estados, bem como o Distrito Federal, apenas suplementar. Então, vou repetir. O artigo 24 da Constituição Federal diz que é uma competência concorrente entre União, Estados, Distrito Federal para legislar sobre o direito tributário. Mas ressalta-se que essa competência, na verdade, é da União para a União legislar sobre as normas gerais de direito tributário e aos Estados e Distrito Federal apenas suplementar. Parágrafo 2º. Mas, quando a União deixar de legislar sobre determinado assunto, aí a competência dos Estados e Distrito Federal passa a ser uma competência plena. Primeiro, quem tem competência para legislar é a União, artigo 24, parágrafo 1º da Constituição Federal. Mas se a União deixa de legislar, a competência que antes era apenas suplementar dos Estados e Distrito Federal passa a ser uma competência plena. Foi isso que aconteceu com o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Quando foi promulgado o nosso CTN em 1966, não existia o IPVA.
o que tínhamos à época era a chamada TRU, Taxa Rodoviária Única. E aí, com o passar do tempo, surge o IPVA. E como não existia norma federal para tratar sobre o IPVA, porque não estava previsto no CTN, cada estado, valendo-se do artigo 24, parágrafo 2º da Constituição Federal, passou a legislar como bem entendesse. Porque, afinal de contas, quando a União não legislasse sobre as normas gerais, os estados passariam a ter competência plena. Os contribuintes foram até o Supremo Tribunal Federal para dizer, ó, não pode. Não pode por quê? Porque como se trata de norma geral do direito tributário, cabe à União legislar sobre normas gerais de direito tributário e não poderia o Estado. Aí o Supremo, em resposta aos contribuintes, disse, ó, a mesma norma que você está aplicando aqui, que é o artigo 24 da Constituição Federal, no parágrafo 2º diz que quando a União deixar de legislar, os estados e Distrito Federal ganham competência plena. Logo, é constitucional as leis de cada um dos estados que legislaram sobre o IPVA, porque como a União não veio falar sobre o IPVA, então tá certo cada um dos estados legislar sobre o seu próprio IPVA. Pronto. Então, tudo constitucional, tudo certo, tudo redondo. Com base nesse paradigma, o que aconteceu? Voltando lá para o artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, que diz que cabe à lei complementar regulamentar o ITCMD quando as questões são provenientes, decorrentes do exterior, cada estado passou a legislar sobre o seu próprio ITCMD, quando as coisas ocorrerem no exterior. Então, cada estado passou a legislar. E aí, o que aconteceu? De novo, os contribuintes foram bater lá no Supremo Tribunal Federal. E aí os estados falaram, ó, espera lá, eu estou me valendo do artigo 24, parágrafo 2º da Constituição Federal. Se a União não tratou a respeito, eu, Estado, tenho competência plena para tratar sobre isso. A Constituição, no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3, diz, ó, cabe à lei complementar regulamentar sobre o ITCMD quando as coisas ocorrem no exterior. Cada vez que a Constituição se refere à lei complementar, é porque, na verdade, é uma lei complementar nacional. Como a União não tratou a respeito, eu vou me valer do artigo 24, parágrafo 2º, e cada estado vai legislar como bem entender. O Supremo disse, pera lá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ok, você até menciona o posicionamento do IPVA, mas lá era diferente. E aí, os contribuintes falaram, por que lá era diferente? Pelo seguinte, nós temos o artigo 146 da Constituição Federal, artigo extremamente importante. Eu sempre falo, coloquem asterisco no artigo 146 da Constituição, que ele, em minha opinião, é um dos mais importantes para nós. Porque ele traz tudo que de direito tributário precisa de lei complementar. Aliás, não é só o que está no artigo 146 da Constituição Federal que em direito tributário precisa de lei complementar. Mas ali, eu diria que está o coração do que precisa de lei complementar em direito tributário, porque de fato tem muitas coisas que estão ali que precisam de lei complementar. E logo no inciso 1, nós temos que para dirimir conflitos de competência tributária, é preciso de lei complementar. Então, vamos até por partes aqui para você compreender perfeitamente. Para dirimir conflitos de competência tributária, precisa de lei complementar. Com base nesse dispositivo, o Supremo disse, ó, se cada um dos estados legislar sobre o ITCMD, é muito provável que eu tenha um conflito de competência tributária. Por quê? Ora, se um estado alfa determina, ó, o ITCMD, quando as coisas ocorrerem no exterior, será devido onde está o donatário. Aí o outro estado diz, não, quando as coisas ocorrerem no exterior, é onde o estado em que tinha o último domicílio doador. E aí, frente a uma situação, eu posso ter esse conflito de competência. Agora,
Eu aplico a legislação do estado alfa ou do estado beta? Então, para evitar conflito tributário, quem tem que decidir é lei complementar. É o que determina a Constituição Federal. Então, o Supremo disse que, diferentemente da questão do IPVA, que no IPVA não teria risco de conflito de competência tributária, aí eu aplicava o artigo 24, parágrafo 2º, sem nenhum problema. Mas aqui no ITCMD, como tem o risco de conflito de competência tributária, não tem como aplicar tão somente o artigo 24. Logo, eu preciso de lei complementar, nesse caso do ITCMD, não necessariamente porque o artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3, está dizendo para mim. Mas agora sim, necessariamente, porque é o artigo 146 da Constituição Federal que diz isso para mim. Pois há um risco muito grande, realmente, de termos um conflito de competência tributária. Então, em fevereiro de 2022, guardem essa data, fevereiro de 2022, o Supremo, ao julgar a DIN 6836, ele decidiu que todas as leis estaduais que estavam tratando sobre o ITCMD referente a situações provenientes do exterior eram inconstitucionais, porque caberia a uma lei complementar nacional tratar sobre esse assunto, em razão do artigo 146, inciso 1 da Constituição Federal. Então, após esse julgamento, após fevereiro de 2022, nós tivemos aí uma lacuna na nossa legislação, de modo que o que ocorresse no exterior não poderia sofrer a incidência do ITCMD pela falta da lei complementar. E ainda que tivesse leis estaduais dizendo como deveria ser essa tributação, essas leis foram consideradas, sobretudo, inconstitucionais, porque necessita-se de uma lei complementar para tratar sobre esse assunto em razão do artigo 146, inciso 1 da Constituição Federal, para dirimir conflitos de competência tributária. Então, nada de incidir ITCMD. Só que aí veio a emenda à Constituição de número 132 de 2023 e trouxe lá para o artigo da DCT, o artigo 16, para dizer, pera lá, enquanto lei complementar não vier regular sobre esse assunto, nós vamos ter uma regra específica. Acompanhe comigo, que é texto que veio decorrente da nossa reforma tributária, a emenda à Constituição de número 132. Artigo 16 da DCT diz o seguinte, grifa. Até que lei complementar regule o disposto no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, o imposto incidente nas hipóteses de que trata o referido dispositivo competirá. Então, isso aqui, só para fazer a remissão, né? Referente ao artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3, que diz, cabe à lei complementar determinar quando as coisas ocorrerem no exterior. Não temos ainda a lei complementar, mas aí, em razão da emenda à Constituição número 132, tem o artigo 16 da DCT que diz, até lei complementar regular. O artigo, como é que vai funcionar? Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos ao estado da situação do bem ou ao Distrito Federal. Então, vamos imaginar que eu tenho um doador que é residente no exterior. E o doador vai doar para alguém um imóvel que está localizado no Brasil. Qual é o estado que vai ficar com o ITCMD? Pela nova regra, ao estado em que estiver o imóvel. Então, primeira solução. Inciso 2. Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ao estado onde tiver domicílio donatário ou ao Distrito Federal. Isso, é claro, quando se tratar de bens móveis, né? Porque quando é bem imóvel, já tem a regra aqui. Relativamente a bens imóveis, é sempre ao lugar do bem.
independentemente de ser doação ou causa-mortes, por isso que eu já até te expliquei antes. Aí, inciso 2, vamos lá. No inciso 2 quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior, e aqui, ao estado onde tiver domicílio donatário, referindo-se a bens móveis, porque se for imóvel, é no estado da situação do bem imóvel. Mas em se tratando de bens móveis, será o estado em que tiver domicílio donatário. Mas e se o donatário tiver domicílio também no exterior? Ao estado em que se encontrar o bem ou ao Distrito Federal. Inciso 3, relativamente aos bens do decújus. Agora, com relação à causa-mortes. Ainda que situados os bens no exterior, ao estado onde era domiciliado. Quem? O decújus. Ou se domiciliado ou residente no exterior, onde tiver domicílio sucessor ou legatário, ou ao Distrito Federal. Então, olha como que ficou. Relativamente aos bens do decújus que estejam no exterior, será devido ao estado onde era domiciliado o decújus. Mas, e isso acontece muito, eu tenho um cliente que é exatamente assim. O cliente mora aqui e eu tentei fazer um planejamento antes, né? Porque eu falava assim, vai virar lei, vai virar reforma, aí você vai ter que tributar. Se você fizer essa transmissão antes, não vai tributar. A pessoa não ouviu. Mas como que funciona? A pessoa tem vários imóveis no exterior e a senhorinha tem 88 anos e reside no Brasil. Então, agora, o que vai acontecer? Com a reforma, nós temos que esses bens, ainda que estão no exterior, o ITCMD será devido para onde? Para o estado em que tem domicílio, caso ela venha falecer, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Ou se domiciliado ou residente no exterior, onde tiver domicílio sucessor, o legatário ou ao Distrito Federal. Então, essa é a nova regra quando as coisas ocorrerem no exterior, tá? Então, em ocorrendo no exterior, é assim que vai funcionar. Certo, gente? Pois bem, então passamos aqui a questão do ITCMD no exterior, que tem diversos julgados, tanto no Supremo como no STJ também, justamente porque muitos estados estavam tentando cobrar o ITCMD, mesmo quando as coisas ocorrem no exterior. E até emendar a Constituição, não havia essa possibilidade de cobrança, porque não tinha lei complementar. Hoje ainda não tem a lei complementar, mas a emenda à Constituição trouxe o artigo 16 para a DCT para dizer até que lei complementar venha resolver, vai funcionar dessa forma. Pois bem, passamos agora para o próximo critério. Próximo critério, critério pessoal. No critério pessoal, então, critério pessoal, nós temos aqui o sujeito ativo e o sujeito passivo. Sujeito ativo, como você sabe, com base no artigo 119 do Código Tributário Nacional, é aquele que tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária, ou seja, aquele que tem o dever de cobrar o tributo, o direito de cobrar o tributo. O sujeito ativo coincide com o critério espacial que nós acabamos de falar. Então, é coincidente com o critério espacial. E o sujeito passivo? O sujeito passivo, previsto no artigo 121 do Código Tributário Nacional, é aquele que tem o dever de pagar o tributo. É aquele que tem que pagar o tributo. E, como você sabe, esse pode ser definido como contribuinte ou responsável tributário. Quem é que tem o dever de pagar o ITCMD? E aí, calma, né? Antes que você me responda, eu tenho que te trazer aqui artigo extremamente importante que às vezes passa despercebido. Artigo 42 do CTN. Diz o seguinte: cabe à lei local determinar quem será o sujeito passivo. É óbvio, né? Que em se tratando de ITCMD causa-mortes, quem vai ter que pagar esse tributo serão os herdeiros, os legatários. Mas em caso de doação,
talvez seja até meio que automático pensarmos, é o donatário que vai pagar o ITCMD. Você pensa dessa forma porque hoje a maioria das leis estaduais assim determinam. Mas nada impede que no seu estado, por exemplo, tenhamos uma lei que diga, ó, no meu estado quem tem que pagar o ITCMD é o doador. E é até engraçado que a gente fala assim, para mim é tão automático pensar que é o donatário, porque o donatário tá ganhando bem, então ele que pague, né, o ITCMD. Mas quando eu converso com algum advogado que não é da área, ele já fala, não, é óbvio que é o doador. Então é muito engraçado. Então nessa obviedade aí, vai que no seu estado tenha a previsão de que é o doador que tenha que recolher o ITCMD. Aí tem validade. Por quê? Porque o artigo 42 do CTN deixa bem claro, é a lei local que vai dizer quem vai pagar o ITCMD. Então pode ser que a lei determine que é o donatário, e assim será, ou pode ser que a lei determine que seja o doador. Então, cuidado com isso, você tem que observar a legislação local para dizer quem é que vai pagar o ITCMD. Sobre o critério pessoal, foi. E agora, passamos adiante e vamos falar sobre o último critério, que é o critério quantitativo. Então, vejamos aqui, critério quantitativo. Sobre o critério quantitativo, você sabe quanto é que eu vou pagar de ITCMD. Quanto eu vou pagar de ITCMD, eu preciso das duas dimensões conjuntas. Base de cálculo e alíquota. Então, base de cálculo e alíquota, para saber quanto é que eu vou pagar de ITCMD. Base de cálculo, também muito importante. Está previsto lá no artigo 38 do Código Tributário Nacional. E aqui tem-se a seguinte preocupação. É o valor venal do imóvel, tá? É o valor venal do imóvel. Bom, quando a gente fala de valor venal do imóvel, é o valor de mercado do imóvel. Ou ainda o valor venal do bem móvel. Valor de mercado do bem móvel. A exemplo, quanto vale o carro. Então, a base para calcularmos quanto é devido de ITCMD é pelo valor do bem, seja bem móvel, seja bem imóvel. Quem determina isso é o nosso CTN, artigo 38 do CTN. Então, aqui, tranquilo. Segunda dimensão, quanto à alíquota. Qual é a alíquota? A alíquota geralmente é representada em percentagem, eu tenho que saber quanto é que eu vou pagar. E é claro, como o ITCMD é um tributo estadual e distrital, vai depender do estado, do Distrito Federal, que a lei determinar. Mas temos que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque o artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição Federal, determina que cabe à resolução do Senado Federal fixar a alíquota máxima do ITCMD. E nós temos essa resolução, que é a resolução 9 de 92. E essa resolução 9 de 92 determinou que a alíquota máxima do ITCMD é uma alíquota de 8%. Então, veja só. A Constituição Federal diz, cabe à resolução do Senado Federal determinar a alíquota máxima do ITCMD. Aí eu tenho a resolução de número 9 que diz, ok, se cabe a mim, eu defino que a alíquota máxima do ITCMD é 8%. Isso quer dizer que nenhum estado poderá ter uma alíquota superior a 8%. O estado ele é livre para escolher a alíquota que ele quiser, livre. Mas nenhum estado pode ter uma alíquota superior a 8%. Por quê? Porque a resolução 9 de 99 diz que é 8% a alíquota máxima. Esse é o primeiro ponto importante sobre a questão de alíquota do ITCMD. Mas há um segundo ponto.
qual seja a progressividade. Gente, o que tanto se fala de progressividade do ITCMD, não é? Fala-se muito, 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 muito. Bom, para vocês terem ideia, desde 2013 que é possível a progressividade do ITCMD. Em que pese até a reforma tributária não ter sido mencionada de forma expressa na Constituição Federal, que o ITCMD poderia ser progressivo, o Supremo já tinha dito isso. O Supremo, para quem quiser anotar, ao julgar o RE de número 562045, lá em 2013, repito, ele disse que o ITCMD podia ser progressivo. E esse julgado, esse RE, julgou, na verdade, a legislação do estado do Rio Grande do Sul, que trouxe alíquotas progressivas para o ITCMD. O que é mesmo uma alíquota progressiva? É que quando a base de cálculo aumenta junto à alíquota. E isso não é para todos os tributos. Na Constituição Federal, até a reforma, tínhamos apenas para 3 impostos, que são imposto de renda, ITR e IPTU. Só que em 2013, o Supremo, ao julgar o RE 562045, disse, ok, o ITCMD, em que pese não ter essa previsão expressa na Constituição Federal, em atenção ao princípio da capacidade contributiva, ele também pode ser progressivo. Pronto, acabou. E aí? E aí, com a reforma tributária, agora nós temos o inciso 5 na Constituição Federal. Artigo 155, parágrafo 1º, inciso 5, que diz expressamente que o ITCMD pode ser progressivo. Então, tá aí, gente. Tá aí a progressividade expressa justamente na doação. Na verdade, eu falei inciso 5, mas desculpe, é inciso 6. Então, acompanhe aqui. Artigo 155, parágrafo 1º, inciso 6. O ITCMD será progressivo em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação. Então, o ITCMD, ele será progressivo em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação. Previsão expressa em nossa Constituição Federal. E inciso 5, o que tem? Também foi incluído por emenda à Constituição, uma emenda aqui anterior, que é a emenda de número 126, que diz o seguinte: o ITCMD não incidirá sobre doações destinadas no âmbito do Poder Executivo da União a projetos socioambientais ou destinados a mitigar os efeitos das mudanças climáticas e as instituições federais de ensino. E o inciso 7 também tem uma imunidade específica do ITCMD, e essa sim decorrente da reforma tributária. Inciso 7. Não incidirá sobre as transmissões e as doações para as instituições sem fins lucrativos, com finalidade de relevância pública e social, inclusive as organizações assistenciais e beneficentes de entidades religiosas, institutos científicos e tecnológicos, e por elas realizadas na consecução dos seus objetivos sociais, observadas condições estabelecidas em lei complementar. Então, mais uma imunidade específica para o ITCMD. Percebam o quanto a reforma tributária, ela trabalhou com o ITCMD, não é mesmo? Trouxe aqui algumas inovações para o ITCMD, trouxe a previsão do ITCMD progressivo de forma expressa, e então são realmente alterações importantes para esse imposto. Eu convido vocês agora para o nosso próximo bloco, para nós falarmos sobre algumas questões práticas que devemos tomar cuidado quando o assunto é ITCMD. Como vocês sabem, nós trabalhamos com a teoria, porque você precisa compreender sobre o imposto, e também com a parte prática para você ver o que pode te esperar. Aqui eu acredito que não é nem questão de tese necessariamente, mas são situações práticas que faz toda a diferença, que você tem que ter conhecimento, sobretudo para que você estabeleça uma parceria com advogados da área de família.
E aí você trazendo esse conhecimento vai fazer toda a diferença na sua parceria e na sua advocacia também. Então, te espero no nosso próximo bloco.